Nesse vídeo, eu vou te falar alguns erros que eu cometi quando comecei a empreender, cara, que me fizeram não estar milionário hoje, em 4 anos empreendendo. Na verdade, não, vou fazer o seguinte, eu vou contar os erros que eu cometi desde o início, não vou nem contar os erros que eu cometi de 4 anos para cá. Vou te contar uma coisa, hoje eu percebo o quão grave é você não ter um mentor. O quão grave é você não ter um pai em casa. Eu não tive um pai, aquele pai que pega e conversa, que te explica, que te instrói e assim por diante. Tudo que eu fiz foi de cabeçada, tudo que eu fiz foi por conta própria, sozinho, sem ter um auxílio, né? E tudo que eu fui aprendendo foi na marra, no dia a dia, no trabalho, na luta, na porradaria do mundo e assim por diante. Então, eu anotei aqui no computador alguns erros no qual eu cometi que me fizeram deixar de ser o milionário hoje aos 27 anos, tá? Mas vamos voltar um pouco no tempo. Quando eu tinha meus 18 anos, eu abri minha primeira loja de roupas multimarcas. A loja era um estouro. Em 3 meses eu já tinha mais de 100 mil reais na conta. Eu comecei aplicando marketing nela, sem saber que eu estava fazendo marketing. Isso eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 27. Então você pensa, na época não tinha nem Instagram. Na verdade até tinha Instagram, mas o Instagram não era voltado com intuito de negócio. Era uma rede social onde as pessoas de fato só postavam foto, não tinha nem como interagir, era só foto. E o point todo, o foco todo era nos grupos de Facebook, páginas de Facebook. Então ali eu conseguia ganhar um público alto e vender em atacado para o pessoal e começar a distribuir para todo o Brasil. Beleza. E ao decorrer desse empreendimento fluindo, algumas coisas aconteceram no qual me fizeram voltar para a estaca zero diversas vezes. Abri alguns negócios, voltei para a estaca zero. Abri outros negócios, voltei para a estaca zero. Tá? Hoje que eu estou melhor, depois que eu emplaquei no marketing após o ocorrido aí mundial, que foi por volta de 2020, 2021, que vocês sabem, né? E alguns desses erros eu vou contar a partir de agora para você. Então vamos lá. Erro número um: não saber administrar. Eu de fato não sabia administrar o dinheiro, não digo nem o negócio, mas sim o dinheiro. Se você não sabe administrar o dinheiro, você não sabe quanto você ganha, você não sabe para onde vai, você não sabe se para o local que vai está sendo bom, se vai ser vantajoso, se vai voltar, se não vai voltar. É... Cara, você gasta, às vezes, você confunde o PJ com PF. Para quem não sabe, PJ é pessoa jurídica, empresário, empreendedor. PF é pessoa física, pessoa normal, tá? Trabalhador. Então, quando você tem uma empresa, você tem que ter um salário. O que você ganha como PJ não é todo seu. Você tem que tirar uma parte ali para seu salário. Começa com 10%, depois 20% e para ali nos 30%, dependendo do negócio. Enfim, mas esse é assunto para outra hora. Mas acontece que eu pegava o dinheiro e eu gastava com outras coisas. Então não adiantava eu colocava estoque, vendia o estoque, pegava mais de 50% desse dinheiro e comprava roupas em outros locais que eu gostava para mim, entre outras coisas. E quando eu ia colocar estoque de novo era pouco, eu não tinha recurso para investir em marketing, em design, entre outras coisas, sabe? Então isso fadou muito o meu sucesso, tá? No empreendedorismo. É, Junto com esse não saber administrar, a gente tem um ponto 2 que é gastar mais do que ganhava. Cara, você nunca gasta mais do que você ganha. Independente de você ter um negócio, independente de você ser, tipo, trabalhar como concursado, CLT, militar, não importa. Você não tem que gastar mais do que você ganha. Você tem que gastar 2 degraus abaixo do quanto você ganha. Se você ganha 3 mil, meu irmão, você vai dar um jeito e vai viver com 1.000. No máximo, estourando 1.500. Se você ganha 5 mil, você vai viver com 2 mil. No máximo, 2.500. Entende? Porque eu também tenho a sensibilidade de perceber que cada realidade é uma realidade. Talvez a realidade sua que está assistindo aqui é que mora com os pais. Você é novo, você não tem conta nenhuma a pagar. Ganhou seu dinheirinho é tudo para você, show de bola. Você consegue ganhar bem e economizar mais ainda.
que é a realidade diferente do amiguinho que está assistindo o vídeo. Talvez ele já tenha um filho, talvez ele mora sozinho, tem um custo de vida de 1.500, R$ 1.000. Então, a gente tem que se atentar a isso. Mas nunca gaste mais do que ganha. Ponto número 3, que já junta também no financeiro. Não guardar ou não investir. Cara, dinheiro é energia. Ele tem que estar em movimento até uma parte, mas ele também tem que ser poupado até outra parte. O que eu quero dizer é, você tem que fracionar o seu dinheiro que você ganha no mês, tirar uma parte para investir em algo para retornar mais dinheiro, seja a curto, médio e longo prazo. Isso vai definir do seu perfil de investidor, do seu perfil de empreendedor, do seu perfil como pessoa normal. Enfim, não importa. Você pode colocar esse dinheiro no título, você pode colocar esse dinheiro no CDB, no LCA, que são corretoras, né? Como você pode simplesmente pegar esse dinheiro e entrar numa sociedade com alguém ser um sócio investidor, ou você abrir um negócio paralelo, enfim, são N possibilidades, mas você tem que pegar uma parte e investir. E guardar. Eu recomendo você guardar num banco que tenha rendimento, tipo, entre guardar na poupança que não rende nada e guardar no Mercado Pago que rende 110% do CDB, deixa no Mercado Pago, entendeu? Que é muito melhor o seu dinheiro render 110%, né? Que deve ser o quê? Por exemplo, a cada R$ 1.000 tu ganha R$ 90, R$ 80. É muito melhor você ganhar isso, que é o valor de uma conta que você consegue pagar no mês, ou que você vai deixar ali e vai multiplicando, do que deixar R$ 1.000 na conta poupança e render R$ 2, R$ 5, R$ 10. Entende? Então, tem que guardar dinheiro para criar uma reserva de emergência, tá? É, e pareado a isso, que seja em algum local que renda seu dinheiro. O dinheiro tem que estar circulando, ele não pode ficar parado. E no ponto 4, já juntando com 3, o que eu acabei de falar, reserva de emergência. Eu não tive uma reserva de emergência. Então, por diversas vezes, eu fiquei no fundo do poço. Eu fiz muito dinheiro, gastei mais do que devia, e quando eu caí, o bagulho foi de verdade. Eu tenho nome sujo aí, tenho dívida para lá de 50 mil até hoje. Não estou preocupado, estou na fase de meter dívida mesmo, de arriscar e tal. Eu sou novo, não tenho filho, moro sozinho, mas tá tudo. A vida está confortável para fazer essas loucuras, certo? Mas essa é a minha realidade. E eu aprendi com ela e eu não queria ter passado isso, porque eu poderia estar comprando mais um apartamento agora. O meu nome, ele uma vez aprovou para comprar um apartamento. Eu só não comprei porque eu não tinha 50 mil reais guardado para dar de entrada. Agora imagina, se eu tivesse guardado meu dinheiro, se eu tivesse investido meu dinheiro, se eu tivesse gastado menos, bem menos do que eu ganhava, eu ia estar no cenário perfeito para dar entrada no apartamento, lá na Barra, que é uma área boa do Rio de Janeiro, as construções que estão fazendo, e, cara, e depois vender o apartamento pelo dobro do valor. E rapidamente comprar o outro e, sei lá, vender uns 5 apartamentos aí nessa brincadeirinha e ficar milionário. Pronto, em um ano. Entende? Então, assim, é muito importante ter reserva de emergência. Sem contar os perrengues que eu passei, né? Sem dinheiro para remédio, sem dinheiro para sair, para compromisso, para comer o que eu queria comer, enfim, é isso. E por último, tomar atitudes de forma emocional. Eu sou muito compulsivo, não, sou muito impulsivo. Eu me estresso ou me chateio e já quero tomar uma atitude. Isso é totalmente errado. O momento que você está passando por algum desgaste ou desequilíbrio emocional, você tem que viver aquilo ali. Você não tem que fazer mais nada além daquilo. Você não tem que bater, não tem que cair, não tem que pular muro, não tem que tomar atitude, não tem que fazer nada. Você vai viver aquele momento até a adrenalina baixar. Quando a adrenalina abaixar, 5, 6, 10, um dia depois, não importa. A adrenalina baixou, aí você traz esse cenário para dentro da sua cabeça, entende o que está acontecendo e busca soluções e analisa se é viável ou se não é. Os prós e os contras, tá? Então isso é muito importante. Então assim, esse foi o vídeo que eu trouxe para você, meus erros que eu fiz com dinheiro, que eu recomendo que você preste atenção, que você analise e não cometa o mesmo erro. Principalmente se você for novo, tiver 20, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 35 anos. Esses erros me possibilitaram de viver coisas enormes hoje. E tá tudo bem, eu não tive ninguém para me guiar e eu fui aprendendo na prática. Então, mas nesse momento você tem eu, que sou como um irmão mais velho para você, que passou por coisas que você ainda não passou,
sendo mais jovem ou que você tem até mais idade que eu e ainda não passou. E tá tudo bem, ainda bem que você não passou e está tendo a oportunidade de ouvir a experiência de vida de alguém que viveu esse cenário. Então, assim, anota, lembre-se disso, recomende para pessoas que você gosta e aplique na sua vida, tá? Aplique na sua vida, porque com certeza você vai ver mudança e vai ser muito significativo, beleza? Se você tiver isso alinhado, você vai estar pronto para ganhar dinheiro e desfrutar da riqueza de qualidade. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero te ver novamente no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Vamos para cima, que é só o começo.